fácil de reconhecer e difícil de definir. No vídeo de hoje falaremos sobre terrorismo, um fenômeno que parece ser incrivelmente contemporâneo, mas que ocupa manchetes de jornais há várias décadas. Se você habitou o planeta Terra nos últimos anos, provavelmente já viu alguma dessas imagens. Sabemos que os atentados de 11 de setembro de 2001 geraram várias polêmicas, conspirações, discussões e, acima de tudo, uma escalada internacional de guerra ao terror, capitaneada, liderada pelos Estados Unidos e seus aliados, principalmente no Oriente Médio. Depois do 11 de setembro, a temática terrorismo deixou de ser exclusividade de governantes ou especialistas, passando a ser também discutida pelo cidadão comum em várias esferas da sociedade. Mas afinal, o que é terrorismo? De acordo com o cientista político Reginaldo Nasser, o terrorismo seria um método psicológico inspirador de repetidas ações violentas, empregado por indivíduos, grupos organizados ou estados, por razões políticas, segundo as quais, ao contrário do assassinato, os alvos diretos da violência não são as principais metas. As vítimas são geralmente escolhidas ao acaso ou de forma seletiva, como alvos simbólicos de uma população. Bom, agora que temos uma definição conceitual mais sólida, podemos passar para uma segunda pergunta. Os ataques simultâneos de 2001 podem ser considerados um novo marco para o terrorismo mundial? Essa questão tem gerado bastante polêmica. Isso porque alguns especialistas afirmam haver um novo tipo de terrorismo após o 11 de setembro, enquanto outros vão dizer que não é tanta novidade assim. É claro que a combinação de ataques simultâneos aos principais símbolos de poder americano, o método surpreendente e o número excessivo de vítimas não tinha, até então, precedentes na história. Discussões à parte, gostaríamos de destacar dois aspectos que utilizam o ano de 2001 como marcos de referência. Primeiro, o aumento do número de atentados pelo mundo e, segundo, a consolidação das ações suicidas, dos chamados homens-bombas. Os últimos 15 anos já podem ser considerados recordistas em ações terroristas pelo mundo, com mais de 70 mil casos somados. A intensidade dos ataques se concentrou no norte da África, mas incluiu principalmente o Iraque, com mais de 15 mil registros. O país é seguido pelo Paquistão, Índia e Afeganistão. Ao analisarmos o gráfico, podemos observar uma escalada no volume das ações, principalmente após articulações da chamada Guerra ao Terror, liderada pelos Estados Unidos a partir das invasões ao Iraque e ao Afeganistão. Algumas pesquisas realizadas nos Estados Unidos afirmam que mais de 95% dos casos de ações terroristas suicidas ocorreram como respostas à intervenção à presença militar. Este tipo específico de prática terrorista é potencialmente letal e psicologicamente devastador. Veja só. Ao analisarmos os atos terroristas suicidas ocorridos nos últimos anos, é possível concluirmos duas coisas: a eficácia desse tipo de ação, que escolhe meticulosamente os seus alvos, e o pavor gerado pelos atos em si. As imagens do grupo de terroristas, aparentemente turistas inofensivos, bem vestidos, que cometeram os atos no 11 de setembro de 2001, circularam o mundo e colocaram uma questão em pauta. Todo indivíduo, ou qualquer indivíduo, pode ser potencialmente um terrorista. Nessa concepção, todos são suspeitos e ninguém está seguro. Psicose. Os homens-bomba se popularizaram a partir de então não só por conta da letalidade de suas práticas, mas pelo efeito aterrorizante delas na sociedade. Assim, a mensagem de medo é muito mais importante do que o alvo em si. Ou seja, não faz tanta diferença se a explosão matou 5 ou 50. O que é relevante aqui nesse caso é o pavor ou temor gerado por ela. A sensação de insegurança, a instabilidade social, tudo isso alimenta o terrorismo. E para piorar, na grande maioria das vezes, os alvos são escolhidos de forma aleatória. Estão na mira dos terroristas não só as grandes personalidades, mas também os cidadãos comuns. Para termos uma ideia disso, de acordo com a GTD, 42% das vítimas de ações terroristas entre 1970 e 2014 eram cidadãos comuns. A possibilidade de qualquer um, em qualquer lugar, ser vítima do terror gera esse imenso clima de insegurança que tanto fortalece o terrorismo nos últimos anos. Talvez essa dimensão psicologizante do pânico seja um dos maiores trunfos do terrorismo após o 11 de setembro. Assim, ninguém mais pode se considerar livre das ameaças terroristas e muito menos seguro de que não será a próxima vítima em potencial.
Já definimos o que é terrorismo e vimos também como o 11 de setembro estabelece novos tratamentos para essa temática. Agora, vamos pensar um pouco sobre os tipos de terrorismo. Na verdade, embora o termo que utilizamos seja terrorismo, assim no singular, na prática, o que nós temos são práticas de terrorismos, sempre no plural. Esses tipos variam basicamente de acordo com os objetivos daqueles que disseminam o terror. Vamos tentar agora definir alguns deles. Terrorismo de Estado. Consiste em atos generalizados de violência sistemática por parte do governo contra sua própria população. O objetivo do terrorismo de Estado é quebrar as possíveis resistências à sua autoridade ou então impor algum projeto. Por exemplo, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética ou então os regimes militares aqui na América Latina. Terrorismo comunal. Trata-se de conflitos desordenados em que a própria população civil ou suas milícias intervêm contra grupos da mesma sociedade. Esses outros grupos geralmente são minorias étnicas ou religiosas. Como exemplos desse tipo de terrorismo, nós temos a guerra na Bósnia, o conflito em Ruanda lá na década de 90 e hoje o Boko Haram na Nigéria. Terrorismo seletivo. Visa um alvo reduzido, limitado, específico e conhecido antes da realização do ato. Ambiciona chantagem, vingança ou a eliminação de um obstáculo. Considera-se terrorismo porque tem efeitos camuflados e efeitos políticos, ou então para levantar alguma bandeira. Por exemplo, a Ku Klux Klan e suas ações racistas no sul dos Estados Unidos, ou então os sequestros que a Farc realiza também ali na região da Colômbia. Terrorismo nacionalista. É o tipo de terrorismo onde são executados atos violentos por grupos separatistas ou por povos que requerem territórios para formarem seus próprios países. Por exemplo, o PKK, que deseja a autonomia e a formação do Estado curdo, IRA, que deseja a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido, ETA, que deseja a independência dos bascos em relação à Espanha, e o Hamas ou a Jihad Islâmica, que desejam a criação do Estado palestino. Terrorismo internacional. Outro tipo de terrorismo é a realização de atos violentos ou atentados contra alvos fora das fronteiras nacionais. Essas ações têm objetivos políticos, visando chamar a atenção da opinião pública para certos conflitos ou criar uma situação insustentável para o inimigo. Nos dias de hoje, esse tipo de terrorismo tem dado tom. A questão religiosa é uma grande motivação, associada às consequências do intervencionismo militar estrangeiro. Esse tipo de terrorismo talvez seja o mais visível hoje. Como principais exemplos, nós temos os atentados da Al-Qaeda, como o 11 de setembro, os atentados em Madrid, em Londres. Temos também os atentados atuais na França, na Bélgica, na Tunísia e na Tailândia. Terrorismo virtual. É o tipo mais novo de prática terrorista. É a apropriação do espaço virtual por alguns grupos terroristas para a consolidação de alguns elementos. Primeiro, a disseminação de uma ansiedade global. Grupos terroristas disseminam imagens ou vídeos de atos muito violentos explícitos para disseminar o medo e o pavor entre a população internacional. Segundo, cooptação de novos apoiadores ou integrantes para os grupos terroristas. Por meio das redes sociais, propagandeia-se as ações e os objetivos terroristas com dois intuitos: recrutar ou encorajar pessoas a juntar-se a esses grupos e para arrecadar recursos. A terceira é a formação de um terrorismo em rede. Através das diversas possibilidades de comunicação que as novas tecnologias criaram, desenvolve-se a possibilidade de um tipo mais fragmentado de ação dos grupos terroristas. Não é preciso mais atuar a partir de uma organização centralizada. A nova estratégia é a atuação em rede, por meio de células que se disseminam por todas as partes do mundo e comunicam-se e coordenam-se remotamente. O principal exemplo desse tipo de terrorismo virtual é um grupo muito falado ultimamente e que chegou inclusive a ameaçar o Brasil. Aguardem, teremos um vídeo só para ele. Independente do tipo de prática terrorista, precisamos nos perguntar: o que faz um terrorista se tornar um terrorista? Vamos tentar percorrer um caminho sobre o que sustenta a mentalidade desses sujeitos? O que faz alguém sacrificar a própria vida e a de outros em prol de alguma coisa? Classificar o terrorista como quem carrega um distúrbio psicológico não é hipótese comprovada. Não há consenso no campo da psicologia que afirme que o terrorista é necessariamente um psicopata ou possui qualquer outro diagnóstico de distúrbio mental. São, em tese, pessoas comuns com dilemas comuns, mas que aderiram a uma causa radical
e se realizam nessa causa. Eu e você poderíamos ser terroristas, levando em consideração a nossa estrutura psíquica, mas eu te convido a identificar comigo 2 fundamentos da mentalidade terrorista e a fazer uma reflexão sobre eles. Todo terrorista parte de uma concepção fundamentalista de suas crenças, sejam elas religiosas ou de outra natureza. Para esclarecer, vamos definir o fundamentalismo como uma obediência irrestrita a determinados valores ou regras. Você pode pesquisar para ilustrar sobre o fundamentalismo cristão que surge no contexto da Primeira Guerra ou sobre o fundamentalismo islâmico do século XX. Todo terrorista também se baseia em uma concepção maniqueísta da realidade. O maniqueísmo é uma doutrina filosófico-religiosa que defende haver 2 forças de igual poder que lutam entre si e cujo resultado desse conflito determina a realidade. Nessa doutrina existem apenas os certos e os errados, e eu e você nos encaixaríamos necessariamente em um desses 2 grupos. Pois bem, o terrorista está fielmente apegado a seus fundamentos e localiza-se a si mesmo do lado certo da história. Seus fundamentos lhe são mais preciosos do que a própria vida, do que a sua e a do outro. Por motivos específicos de cada vertente que propaga o terror, de alguma forma a oposição e a divergência do outro representam uma ameaça que justificaria o ato. Assim, eu devo eliminá-lo para sobrepor o que eu acredito ao que ele defende, eliminando a ameaça que ele representa. Olhamos dessa forma e consideramos uma crueldade, radicalismo sem limites, né? Mas não necessariamente. Deixa eu te dar um exemplo. Estava em sala de aula e um aluno fez uma pergunta sobre terrorismo. Debatemos um pouco e eu respondi a alguns dos questionamentos usando Nietzsche, um filósofo que é um ferrenho opositor do cristianismo. Depois de deixar clara a oposição de Nietzsche ao cristianismo e depois de os meninos terem se assustado bastante com o que motivava o terrorismo e com toda a crueldade dessa prática, um aluno reagiu a Nietzsche da seguinte forma: esse cara tem que morrer. Ok, ele, eu e você temos que morrer um dia, mas Nietzsche já o fez lá em 1900. Percebe como os fundamentos daquela prática podem se fazer presentes em quem a recrimina? A partir da fala daquele aluno, ele e toda a sua turma percebeu como os fundamentos do terrorismo não estão tão distantes assim de nós. E eu espero que a gente consiga fazer o mesmo aqui. Vamos combater o terrorismo? Uma ótima opção é, tendo identificado os fundamentos que justificam a violência, a intolerância, a desvalorização do outro que sustentam o terror, comecemos por eliminá-los da nossa prática. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre terrorismo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e, claro, muito importante, deixar aqui o seu comentário. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.